Nesse vídeo aqui eu vou mostrar os livros que eu li em janeiro e fevereiro, os livros que eu pretendo ler em março e abril, e os últimos livros que chegaram por aqui também, que na verdade foi uma troca que eu fiz no sebo. Então eu vou mostrar os livros que eu troquei no sebo, enfim, os livros que eu peguei nessa troca. Então vou mostrar os livros que eu li em janeiro. Já tem vídeo aqui pro canal, foi o livro A Pérola, do John Steinbeck. Eu fiz um vídeo, acho que a primeira resenha do ano. Este livro aqui está na minha lista de 12 livros para 2026, foi o primeiro livro que eu finalizei da lista. E eu gostei muito, é uma parábola, um livro curto também, né, uma novela, né, e ele fala, o próprio autor denomina como uma parábola, então eu gostei bastante. Eu falo mais deste livro aqui no vídeo, vou deixar linkado aqui abaixo. E aqui conta a história de uma família que mora numa vila de pescadores no México, o Quino, o pai, a mãe, a Joana e o bebê, o Coyotito. O Quino, ele é caçador de pérolas e é uma história triste, mas uma história que deixa algumas lições também. Então, o primeiro livro que eu finalizei esse ano, em janeiro, foi A Pérola, do John Steinbeck. Depois eu li Margot, do Alfred de Musset. Este livro aqui apareceu no meu vídeo sobre autores que eu conheci através de um livro e pretendo ler mais. Eu falei dele, eu ainda não tenho vídeo para este livro aqui, mas a resenha já está prontinha e eu pretendo gravar e postar aqui no canal também. Eu gostei bastante, é uma história surpreendente, uma história aparentemente simples, mas uma história muito interessante. Uma novela super curta, é uma novelinha francesa. O Alfred de Musset, eu falo um pouquinho mais dele no vídeo, né, que eu citei, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Então, o segundo livro foi Margot, do Alfred de Musset. O terceiro livro também está na minha lista de 12 livros para 2026, já tem vídeo aqui no canal também, é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, um livro que eu gostei bastante. Como eu falei para vocês, tem vídeo para este livro aqui no canal, o link também está aqui na descrição. E o próximo livro que eu li, eu comprei ele o ano passado, por indicação de alguns de vocês. Eu fiz o vídeo sobre o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e algumas pessoas me indicaram, e eu não gostei do livro 100 Anos de Solidão, né? Então, algumas pessoas me indicaram o livro Crônica de uma Morte Anunciada. E eu li. Eu não vou falar muito, porque eu pretendo gravar um vídeo para este livro aqui, mas eu já adianto aqui para vocês que eu gostei mais do que 100 Anos de Solidão, e é só isso que eu vou falar, porque eu já escrevi também resenha para ele, só pretendo gravar aqui e postar no canal. Depois eu li, esse eu venho lendo assim porque são conselhos, então eu venho lendo desde janeiro em doses homeopáticas. É Introdução à Sabedoria, do Juan Luis Vives. São 600 conselhos aqui, né? Ele introduz mesmo conselhos práticos para a nossa vida e uma introdução mesmo à sabedoria. Ele fala da mente, ele fala do corpo, ele fala dos relacionamentos com as pessoas. Então tem bastante conselhos muito interessantes aqui, o cultivo das virtudes, né? Apego às coisas, à natureza, enfim, como você tratar o próximo. O capítulo 1 já começa falando sobre a sabedoria, então ele fala da leitura, ele fala do exercício, da oração. Então é um livro muito bom. E eu não sei se eu vou trazer, né, um vídeo específico para ele aqui, ou eu vou falar dele lá no Instagram, mas eu pretendo falar deste livro também. Introdução à Sabedoria, do Juan Luis Vives, da Edições Quirion, da editora Quirion, né? E depois o livro do Projeto Romance Católico, este daqui eu tenho que fazer o vídeo, que é O Beijo no Leproso, do François Mauriac. Outro livro bem curto também, romance francês, é o terceiro livro do François Mauriac que eu leio. Eu conheci ele o ano passado através do livro Nó de Víboras. E eu gostei muito daquele livro, então eu li Thérèse d'Esquerol. E para esse ano eu ia colocar na lista o livro O Deserto do Amor, mas aí eu resolvi colocar O Beijo do Leproso. Um livro curtinho, tem 100 e poucas páginas, e é uma diagramação assim, ó, da editora José Olímpio. Então esse aqui vai ter vídeo, que é do projeto Romance Católico, O Beijo no Leproso, do François Mauriac. Os livros que eu ainda não fiz vídeo, eu pretendo fazer vídeo e postar aqui no canal. Este ano, 2026, eu pretendo postar mais resenhas aqui no canal. O próximo livro aqui, também pretendo fazer vídeo, foi uma releitura. Eu terminei de ler ontem, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Que livro maravilhoso, triste, mas incrível. Curto, muito simbólico.
a primeira vez que eu li, eu já tinha amado este livro, já tinha entendido algumas coisas, mas a releitura é sempre melhor. Então, eu amei esse livro aqui mais ainda, nessa releitura, pretendo falar dele. Então, você vê que foram todos livros curtos aqui, janeiro e fevereiro, e eu terminei O Tempo e o Vento, parte 1, O Continente, volume 1 e 2, que foi a minha leitura que eu fiz com a Heloísa, nós fizemos essa leitura conjunta. Este livro aqui eu ganhei de presente de aniversário dela, no meu aniversário do ano passado, de 2025, ela me deu este livro de presente e nós combinamos que íamos ler juntas. Ele também faz parte da minha lista de 12 livros para 2026, então é o terceiro livro da minha lista que eu leio, e que livro incrível. Eu amei essa leitura aqui, teve muitas conversas, muitas risadas também, é um livro bonito, é um livro triste ao mesmo tempo, e eu passei raiva em alguns momentos, porque eu não gostei do Capitão Rodrigo, não gostei da Bibiana, mas a construção dos personagens é incrível. E eu nunca tinha lido nada do Érico Veríssimo, então foi o meu primeiro contato com a escrita dele, e eu gostei muito mesmo. É um livro que eu pretendo ainda escrever sobre ele, colocar as ideias em ordem aqui, e também falar dele aqui no canal. A minha prioridade será as resenhas dos livros, da lista de 12 livros para 2026, né? Mas eu vou falar de outros livros também, então este ano eu pretendo fazer mais resenhas aqui. Tem bastante marcações aqui e bastante pesquisas, né? Porque é um romance histórico, então traz bastante a história do Rio Grande do Sul, principalmente. Então, era lendo, pesquisando, anotando, e esse ato da gente, né, tá sempre em contato com a história ali ativamente, marca ainda mais a gente. Então, o último livro aqui, das minhas leituras finalizadas, foi O Tempo e o Vento, parte 1, Continente. Eu pretendo ler os outros livros do Érico Veríssimo também, não por agora, pretendo fazer um cronograma aí pro futuro, mas eu pretendo ler sim, eu gostei bastante. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as minhas próximas leituras, os livros que eu pretendo ler em março e abril. Os próximos 3 livros aqui são, na verdade, para os próximos 3 meses. Eu esqueci, tem um grandão aqui que eu fiz um cronograma bem tranquilo para ler em março, abril e maio. E conforme for aparecendo outros interesses de outros livros aí, eu vou colocando no meio aqui, mas esses 3 aqui são os que eu tenho certeza que eu vou ler nos próximos 3 meses agora. Um Cântico para Leibovitz está na minha lista do romances católicos. Então, Um Cântico para Leibovitz, do Walter Miller Jr., eu já fiz algumas anotações aqui sobre a história. Então, eu pretendo ler ele agora em março e abril, fazer o vídeo em abril, para o projeto Romance Católico. Os outros 2 livros aqui estão na minha lista de 12 livros para 2026. As Brasas, do Sandor Marais. É um livro curto também. Então, pretendo ler ele agora em março. E o outro livro aqui que eu fiz cronograma para 3 meses é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu fiz as divisõezinhas aqui, então dá mais ou menos o mesmo tanto de páginas por mês. Dizem que é uma leitura muito fluida, mas como eu não tenho certeza de como será o meu ritmo de leitura, eu fiz um cronograma bem tranquilo. Então, essa edição aqui é da Martine Claret. Então, pretendo ler O Conde de Monte Cristo em março, abril e maio. Agora eu vou mostrar para vocês os últimos livros que entraram na estante. Eu comprei um livro só. Eu recebi da editora e os outros foram trocas de sebo. Bom, o primeiro livro que eu recebi do Grupo Sedete foi um lançamento da Edições Livre, a História Bíblica, do Dom Antônio Macedo da Costa. Tem um videozinho para ele lá no Instagram. E é um livro que eu quero ler, eu queria conseguir ler este ano ainda, porque muito me interessa. Ele fala, né, da história bíblica, não só na forma cronológica dos acontecimentos, ali como está dispostos na Bíblia, mas do plano de amor divino de Deus para conosco também. Então, a história bíblica do Dom Antônio Macedo da Costa. O livro que eu comprei, o único livro que eu comprei, A Confissão de um Filho do Século, do Alfredo de Musset. No vídeo que eu faço, né, dos autores que eu pretendo ler mais, eu li Margot e pretendo ler outros livros. Eu citei este livro aqui, ele estava com preço bem bom, da editora Amaryllis. Ele é capa dura, eu não sei se ele ainda tá, eu vou deixar o link aqui abaixo. Ele estava por R$24, então eu comprei, foi a minha única
compra, né, que eu fiz este mês. Aqui diz assim: neste romance de base autobiográfica, Alfredo de Musset, um dos grandes escritores do século XIX, dá voz ao oitavo. Neste romance de base autobiográfica, Alfredo de Musset, um dos grandes escritores do século XIX, dá voz a Otávio, um jovem burguês de 19 anos que, após descobrir ter sido traído por sua amante, passa a refletir de forma desiludida sobre o amor, o dandismo, as práticas libertinas da vida noturna e o vazio que se instalam dentro dele. A confissão de um filho do século, poderemos acompanhar a proposta romântica de Musset no que ela tem de mais específica, a experiência pessoal e, ao mesmo tempo, em seu aspecto transcendente ou político, a reflexão analítica a respeito de sua geração e de seu contexto. Então, a minha única compra deste mês foi A Confissão de um Filho do Século, do Alfredo de Musset, da editora Amaryllis. Agora, os livros que eu troquei no sebo. Eu tinha alguns livros para trocar, então eu levei, fiquei com um valor disponível lá para pegar em livros. Tem 2 livros aqui que são de literatura brasileira, um inclusive estava no plástico novinho. Então as minhas escolhas, as minhas trocas foram Mulheres Apaixonadas, do Lawrence. Eu nunca li nada deste escritor aqui. Eu vi essa edição lá perfeitinha, intacta, perfeita, a gente tá novinha. E eu achei muito bonito, então eu resolvi pegar na troca. Ele é da mesma editora que eu tenho a edição de Crime e Castigo, que eu li pela primeira vez. Então, Mulheres Apaixonadas, do Lawrence. O outro livro é este daqui também, nessa edição muito bonita, do Émile Zola, Germinal. Também nunca li nada. São todos escritores que eu não li aqui ainda. Esse daqui já é páginas amareladas e o livro também tá novinho e não tem aquele cheiro de livros de sebo. Esses livros aqui estão perfeitos. O sebo aqui onde eu compro, faço trocas, é o sebo Presidente Epitácio. Elas têm Instagram também, elas vendem, entrega pro Brasil inteiro também, né? Elas estão na estante virtual. O acervo delas é gigante e os livros em muito bom estado. O outro livro aqui também, você pode ver que tá, ó, é As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Também nunca li nada. É da Martine Claret, texto integral. De um autor que eu já ouvi muito falar, mas não li nada dele também, do Amos Oz, A Caixa Preta, nesta edição aqui da Companhia de Bolso. A caixa preta, que se refere ao título, não pertence a um avião, e sim a uma relação amorosa desfeita anos depois do divórcio escandaloso. Ilana, a esposa rejeitada, emerge das cinzas do tempo, da distância e do rancor para passar a limpo seu casamento com Alex Gideon, professor e escritor mundialmente famoso. Já leu? Me conta aqui se você gostou deste livro aqui. Os próximos 2 livros aqui são de literatura brasileira, também da Martine Claret, A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Eu nunca li nada também dele. Os livros estão novinhos, só a folha branca e é meio pequena a fonte. Mas como o livro é curto, dá para ler tranquilamente. E o livro que veio no plástico novinho é Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Da Raquel de Queiroz eu só li o 15, então quando eu vi este livro lá, eu peguei ele, tá novinho. E eu pretendo ler num futuro não tão distante, porque eu li o 15 e eu amei, ele entrou para minha lista de livros favoritos, e agora eu tenho aqui Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Eu pretendo ler outros livros dela também, a começar por este daqui, Caminho de Pedras. Então essas foram as minhas trocas no sebo. Neste vídeo eu mostrei os livros que eu li em janeiro e fevereiro, os livros que eu pretendo ler nos próximos meses, os livros novos que entraram na estante. Todos os links desses livros estão aqui na descrição. Os livros que eu já fiz vídeo, também vou deixar link aqui na descrição. Se você gostou deste vídeo, curte, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!